Que bom ter você com a gente em mais um episódio do programa Cá Entre Nós. E hoje eu trouxe um tema super diferente. Não sou mãe, não tenho filhos, mas tenho certeza que vou ajudar você que tem. Hoje comigo aqui no meu sofá, Letícia Coró, linda, jovem, mãe de 2 bebês lindos, o Theo e o Henry. E ela vai contar pra gente um pouquinho sobre consultoria do sono. Eu nunca tinha ouvido falar desse tema. E você? Você conhece algo sobre a consultoria do sono? Nós vamos conhecer juntos. E quem vai conduzir a gente nesse aprendizado é a Letícia. Letícia, que bom ter você aqui, que bom ter alguém que estuda e conhece sobre sono, criança, qualidade de vida para a família. E eu quero que você comece falando por que você escolheu ser uma consultora. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou amando participar de tudo isso. Bom, vamos lá. Por que eu escolhi? Porque eu aprendi pela dor. Eu passei muito perrengue no começo da minha gravidez. Da gravidez não, né? Do nascimento do Theo. E tudo era normal. Ah, não, isso passa, isso é normal. E até que eu entendi que não era normal, que aquilo não ia passar. E aí, numa bela noite, eu tive um ataque de pânico. Eu parei e daí eu comecei a entender que aquilo ia muito além e que a gente precisava ter um ritmo, a gente precisava ter uma rotina para que a gente pudesse descansar. Porque a mãe não precisa ter noites em claro, não precisa passar pelo não vai mais dormir, depois que você tem filho você não dorme mais, não é assim, não é por aí não. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Então conta pra gente, o que você vivenciou nesse período de chegada do seu primeiro filho que fez você ver que tinha alguma coisa errada? Você não conseguia mais dormir, é isso? Sim, na verdade eu estava num ciclo de amamentar e tentar pôr para dormir, não dormia, e a noite inteira acordado, e a gente, eu e meu marido dividia muito, né, essa paternidade, a maternidade. E até que um dia eu olhei e falei, não, está sofrendo ele e nós. Não é possível que a maternidade é isso, né? A maternidade sempre foi meu sonho de vida. E quando eu tive o Theo, eu entendi que tinha alguma coisa muito errada ali, que não era aquilo. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a olhar para ele com um olhar diferente. Não era relógio, não era nada fixo. E aí tudo fluiu. E aí a tal noite bem dormida foi acontecendo de uma forma natural e simples. E qual é o trabalho, né? Que tipo de ensinamentos, dicas leva para dentro de uma família uma consultora do sono? Na verdade, eu falo que a gente tem que entender muito a rotina da família, porque não é só a rotina da criança. Você, por exemplo, não adianta eu falar para uma família que o seu filho tem que dormir 7 horas da noite e o pai chega às 7. E o pai não vai ter contato com essa criança? Não tem lógica isso. Então, eu acho que a gente leva para os pais o entender de olha para o seu filho, entenda o ritmo do seu filho, para que vocês consigam se programar em N coisas. Você não precisa deixar de almoçar fora, você não precisa deixar de jantar, você não precisa de deixar em aniversário, em festa de fim de ano, mas você precisa entender que a criança tem uma necessidade. E se vocês conseguirem ajustar as necessidades da família e da criança, é muito mais leve, tudo é muito mais leve. E não adianta você colocar, achar que toda criança vai ser igual, não é assim. E aí eu acho que é isso, eu acho que a gente leva a leveza para você entender que pode ser fácil, pode ser mais tranquilo, né? E é isso. Como você encontra a família quando você chega? Desesperada, como eu me encontrei. Muitas vezes eu pego as mães em depressão,
Muitas vezes eu pego casamentos assim, a um fio de terminar, crianças doentes. Por quê? Porque o sono é saúde. O sono é o desenvolvimento. A criança não desenvolve, a criança não mama, a criança... E assim, eu pego muita família que não entende que tá só precisando ajustar o sono. E é desesperador. Eu já passei, né? Então eu sei quanto é desesperador, mas é desesperador. E por onde passa o seu trabalho? O que você faz quando você está dando uma consultoria de sono? É tudo. É a questão da amamentação, que eu acho que a gente tem que ajustar. É a questão de sonecas, que é o ritmo do dia da criança. É a questão da noite. É a questão do, mas eu vou sair da rotina, o que eu faço? Eu ajusto isso. É a questão de poder olhar para aquela criança e entender que as necessidades delas vão ser supridas. Então, muitas vezes a gente pega criança que está com problema na escola. Seu filho é hiperativo. Não, seu filho tem sono. Eu já peguei crianças, por exemplo, até na parte da introdução alimentar eu chego. Por quê? Porque tem criança que não come. E, na verdade, ela não come porque ela tem sono, não dorme porque tem fome. Então, eu falo que é tudo. Engloba a vida da família em um todo. Quando a gente dá uma olhada nesse assunto na internet, a gente observa muito uma palavra frequente: soneca. De fato, a soneca tem um papel importante nesse processo de qualidade do sono do bebê? Eu falo que a soneca, ela é o pilar. Então, assim, se a criança, não adianta você achar que seu filho tem que ficar acordado o dia todo para poder dormir à noite. Na verdade, se ele passa do tempo dele acordado, ele entra num efeito vulcão e aí ele não consegue dormir. E aí, para você conseguir acalmar aquela criança, você leva um tempo. Se a criança está descansada durante o dia, ela consegue ter um sono muito melhor à noite. Porque as sonecas, elas são reparadoras e elas servem também para fixar o aprendizado que ela teve. Então, por exemplo, a criança começa a engatinhar. Ela vai, anda, tenta, se apega em todos os lugares e tenta ficar em pé, enfim. Quando ela dorme, ela fixa tudo aquilo para poder trazer novamente o fôlego e a disposição para continuar aquilo. É diferente da gente. A gente tem 8 horas de sono, né, num mundo perfeito, 8 horas de sono, e aí a gente tem todo o desenvolvimento do dia. A criança não, são pequenos intervalos. Por exemplo, a criança de recém-nascida, de 0 a 3 meses, o tempo dela normalmente que ela consegue ficar acordada é 45 minutos. Então, assim, ninguém entende isso, ninguém olha para isso. E às vezes a criança está 4 horas acordada e não vai dormir, né? Então, é mais ou menos por aí. A soneca é importante, sim. Existe alguma técnica ou algum recurso que os pais podem usar para tornar o ambiente mais propício para o sono da criança? Tem que ter a técnica e tem que fazer Eu falo que é um ritual, tanto para a soneca quanto para o sono noturno. Então, ambientes mais escurinhos, a partir dos 3 meses, né? Ambientes mais escuros, no berço. Eu não sou contra nada dessa questão de... na verdade, eu não sou contra nada. Eu acho que tudo é ajustável. Então, por exemplo, você é contra a cama compartilhada? Não, eu não sou contra, mas faça com segurança. Então tem que sim, a criança não tem daquela, tem que dormir em qualquer lugar, tem que dormir virado para televisão, tem que dormir no barulho, não é assim. Pode sim, eventualmente, isso acontecer? Claro que pode. É natural e é saudável isso acontecer. Mas você precisa ajudar a criança a entender que assim como você ajuda a criança a comer, você tem que entender que aquela hora é a hora de dormir. E o ambiente manda muito nisso. Quando a gente fala de bebê, sono, criança, a gente pensa a palavra mãe. E o pai? O pai tem papel nesse processo de sono da criança? Eu falo assim, pai não é ajudante, pai é pai. E o pai tem que ser pai. Então, o pai, ele tem, sim, o papel, mas ele tem o jeito dele com a criança. Não adianta a mãe achar que o pai está fazendo errado porque não está fazendo igual a ela. Ele não tem que fazer igual a ela. Mãe é mãe. Então, o pai, ele é primordial em tudo isso. E eu acho que ele é o suporte da mãe.
Então, assim, muitas vezes quando a mãe se perde e fala, eu não sei o que fazer, o pai entra na jogada. E aí fala, calma, vamos lá. Então, o pai tem que ser pai. O pai é o cheiro do pai, a pegada do pai, é o entender que agora é o pai, sabe aquela coisa? E mãe é coração, mãe é doce, mãe toda hora você vai se dobrar, não adianta. E tem sim, é extremamente importante o papel do pai. Nas sonecas, no sono noturno, em tudo. Pai não amamenta, só. Pai só não amamenta, o resto ele faz tudo, pode fazer tudo. Provavelmente tem muita gente nos assistindo que tem o seu bebê com problema no processo de soneca, a família vivenciando tudo isso. Quanto tempo dura o seu trabalho ou em quanto tempo uma mãe, uma família pode começar a ver benefícios usando o serviço da consultoria do sono? Olha, eu falo que depende muito da família. Normalmente a minha consultoria dura uma semana, né? Eu faço uma semana, normalmente em 2 dias você já vê mudança na criança. Mas você tem que seguir aquilo, porque a criança muda o tempo todo. A criança ela se desenvolve, ela tem necessidades diferentes, você tem que acompanhar aquilo. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco e fala, eu não sei mais nada, mudou tudo, mas na verdade não é isso, é só ajuste. Mas normalmente em 7 dias é a consultoria, eu faço acompanhamento da família em 7 dias e em uns 2 dias você já vê a diferença, já muda. A gente sabe que a maternidade transforma. E uma das transformações que eu observo que a maternidade te trouxe é esse olhar para a consultoria do sono que talvez você nunca imaginasse isso se você não fosse mãe. Quando você pensa na transformação da maternidade, quais são os pontos que você considera mais importantes que a maternidade transformou em você? Bom, algumas coisas. Na verdade, tudo. É uma Letícia antes da maternidade e uma Letícia depois. Você entende que nada é imediato. Você entende que você faz 1000 planos e vai sair fora disso. Não adianta você achar que você tem o controle de tudo, porque você não tem. Você se torna muito mais forte. Você se torna uma pessoa muito mais, eu falo que coração, sabe? Você olha para o mundo com um olhar de coração, com um olhar de mãe. E o principal para mim, que eu acho que você começa a entender os seus pais. A sua mãe, o seu pai, você muda o olhar. Como você para de querer justificar coisas que não se justificam, entendeu? E eu acho que é isso. Eu acho que a maternidade te muda por inteiro. A maternidade te traz muita coisa do seu passado que às vezes você resolve ali, que você entende ali que a coisa é diferente, que não era isso. E você eu falo isso muito para todas as mães. Você é exatamente a mãe que seu filho precisa ter. Você é para ele. O que ele precisa é você. Tá em você. Não é a sua mãe, não é a babá, não é. É também, que é uma rede de apoio. Mas você é exatamente o que seu filho precisa. E eu acho que muda tudo. Eu queria que você pensasse nos seus filhos. E que você contasse pra gente qual o legado que você gostaria de deixar para eles. Olha, eu acho que eles precisam olhar para o mundo com um olhar mais menos de julgamento em muitas coisas. Eu acho que eles precisam a questão do ajudar. Eu entrei na maternidade, aliás, na consultoria, pela questão da ajuda. Era muito além do que fazer a criança dormir. Ter a compaixão com a próxima, no meu caso, né? Então eu acho isso. Eu acho que você tem que deixar pessoas do bem. E você precisa ser do bem para que isso aconteça. O seu filho, é muito difícil você ensinar o seu filho com palavras. Ele não vai entender. O seu filho, ele age exatamente como você age.
Então, você ensina ele por exemplos. Então, eu acho que é isso. Eu tento ser... É claro que a gente não é perfeito, mas a gente tenta ser o melhor possível. Você trouxe a questão da educação, né? Do quanto é importante a gente olhar para isso. E você considera que na consultoria do sono, a gente já está educando o bebê de alguma forma? Sabe aquela história de educação vem de berço? É isso. É bem isso, é o literal. Sim, eu acho que ali você consegue... Porque assim, só para você entender, tem crianças que são muito inteligentes. Eles testam o pai e a mãe até conseguir o que quer, principalmente os mais velhos. Então, por exemplo, mas até agora eu tive isso, por que eu não vou ter mais? E vai indo, e vai. Então, é um educar que a partir dali, agora é desse jeito. Agora, por quê? Porque o benefício, a gente que tem a maturidade vai conseguir entender o porquê. Eles ainda não, mas eles vão se beneficiar, entendeu? Então, eu acho que sim, a educação vem de berço. Essa expressão é conhecida, mas eu nunca tinha feito essa associação com o berço desse jeito. Sim, literal. E eles parecem tão pequenos e despreparados nessa idade, nesse momento, para aprender, mas lá no berço já é possível ensinar. Sim, com certeza. É dali que você inicia todo o seu caminhar aí. E qual a postura da mãe mais adequada para que a consultoria, de fato, traga resultados para toda a família? É muito difícil te falar isso, porque eu acho assim, ela tem que entender o que eu tô falando e confiar no meu trabalho. Se ela tiver alguma dúvida que aquilo vai dar certo, não vai dar certo. Então eu acho que ela tem que confiar, ela tem que entender que o processo vai dar certo. E o tempo, né, de ajuste disso vai da mãe, do ser um pouco mais firme, do entender que aquilo não dá para ceder, do entender que vai passar perrengue umas noites, mas vai melhorar. Então eu acho isso, mas tem que ser no tempo dela também, e tá tudo certo se demorar um mês, se demorar 15 dias, se demorar 3. É igual a adaptação escolar. A adaptação é sua, difícil ser do filho. Tem adaptação que dura 2 dias, tem adaptação que nem existe, tem adaptação que são 3 meses. Então é isso, você precisa entender a essência do porquê que aquilo tudo está acontecendo e dar o tempo para ela entender que aquilo vai dar certo. E aí a hora que ela começa a ver melhoria, nossa, é gratificante demais ter iniciado tudo isso. E qual que é o maior benefício que você considera que ser uma consultora do sono traz para você? Olha, você ter o entendimento que você não precisa passar um pós-parto breu, sabe? É você olhar para cada família e trazer para você um pouco de cada família que você atende. Só para você ter uma ideia, o Theo, que é o meu mais velho, né? Ele com 20 dias que eu comecei a entender o que era ser mãe. Quando eu engravidei do Henry, eu tinha certeza que eu sabia tudo. Eu era consultora, eu já tinha atendido várias crianças, então assim, eu tiraria de letra tudo aquilo. E o Henry, no meio do processo, ele fazia tudo exatamente o que eu achava que estava certo, mas não estava. Eu falava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Até que eu entendi, ele teve APLV. Eu não sei se você sabe, é uma alergia à proteína do leite de vaca. E até eu chegar nesse diagnóstico, eu ajustei tudo que você possa imaginar. E eu falava, não é possível. E ele dormia, só que ele tinha dor. Ele gemia de dor. Então, assim, eu falo que veio para você entender e desmistificar tudo o que você já sabia. E que cada filho é único. Então, cada criança para mim é única. Cada rotina de criança é única. Cada família é único. Tem família que é das 8 às 6. Tem família que é da 1 à meia-noite. Tem família que é da madrugada. E você tem que seguir aquilo. Respeitando, é claro, mas você tem que seguir aquilo, entender aquilo. E o diferente, eu falo, né, do tudo que está no mercado,
é que é tudo muito amarrado, tudo muito certinho, e horário, e relógio, e enfim. E não é assim. Não é isso. Eu criei um método que é específico por família. Você tem um ritmo, mas cada um é único. Cada família é única. Então é uma consultoria personalizada. Totalmente personalizada. Esse é o grande diferencial da Letícia no mundo da consultoria do sono. Letícia, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, em especial para aquela mãe que precisa de ajuda e ainda não se deu conta que o problema pode ser o sono. Eu acho o seguinte, não adianta você achar que isso é normal, que isso passa, que o normal é você ficar acordado a noite inteira, que o normal é seu filho mamar o dia inteiro e a noite inteira. Isso não é o normal. Você precisa entender, você precisa estudar, você precisa buscar entender que aquilo existe todo um processo para aquilo fluir. Para você conseguir amamentar, você precisa estar descansada. Senão você não vai produzir o que você precisa. Ah, mas a mãe produz o que o filho precisa. Não é assim. Não é bem assim. E eu acho que nesse mundo de hoje existe muito o peso de você dar conta. Você consegue, você dá conta. Você não é mãe? Você dá conta. Não é isso. Você dá conta, mas você precisa entender e esperar o que é normal e o que não é. E você, como mãe, você consegue olhar para aquilo e saber que não tá normal. Não é normal você perder a saúde, não é normal você não dormir, não é normal você não dar conta de cuidar do seu filho durante o dia porque você tá com sono, você tá cansada. Isso não é normal. Então eu acho isso, eu acho que a mãe tem que buscar sim conhecimento, tem que buscar sim muito aprendizado em relação àquilo. Seu filho é único. Porém, você tem um ritmo, você consegue seguir um processo. Se a gente quiser conhecer mais sobre você, seu dia a dia, seu trabalho, como a gente te encontra no Instagram ou em alguma outra rede que você esteja ali ativa? Instagram é Letícia Corotasca. Vocês vão acompanhar a rotina dos meus bebês, que pra mim vai ser bebê sempre, né? E a minha rotina, o como eu aplico o que eu falo, porque eu acho que você tem que ser o que você fala e você vai saber, vai entender que realmente tudo que eu falo faz sentido e dá certo e funciona. Então é isso, me procura lá que meu dia a dia tá lá, escancarado. Se você gosta de assuntos novos, se você quer encontrar meios para ter uma vida com um pouco mais de qualidade, hoje a Letícia compartilhou com maestria como você pode dormir melhor e toda a sua família a partir de um bebê bem cuidado do ponto de vista do sono. E é isso que o programa Cá Entre Nós vai trazer sempre para você. Pessoas simples, como nós, mas com conteúdo de primeira categoria. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a vocês. E eu vejo vocês no próximo programa Cá Entre Nós.